Gravando. Bom dia, Clara, Joaquim, obrigado pela presença. Os demais que deverão assistir o início ou toda a gravação depois no YouTube estão ainda presos às contas matemáticas. Então, iniciar fazendo nessa nossa primeira aula de história de outubro. Então, chegando aqui, Jordana e Jennifer. Acredito que deva ter terminado a aula de matemática. Está chegando 4 pessoas aqui. Melody e Ana Lu também. Então, essa é a nossa primeira aula de história na primeira semana de outubro. Iniciar fazendo a correção da página 44 do livro didático. Então, quem chegou depois, Jordana, Ana Lu, Jennifer, Melody deve estar entrando. Bom dia também a vocês. E peguem o caderno com as respostas da página 44. Está chegando aqui também Siqueira e outra pessoa com o nome... Ah, é Giovana, toda vez eu esqueço. Então, primeira pergunta da página 44, que deveria ter sido respondida no caderno. Quais os elementos materiais que constituíam, que formavam o engenho? Quem lê sua resposta para nós? Ninguém. Joaquim, lê aí a tua. Clara, quer ler a tua, Clara? Bom, professor, já que ninguém quis ler, eu quero ler a minha. Vai. Está na segunda linha do texto da janelinha verde. Na minha Constituição é constituído por um constituído de moenda, caldeia e casa de pulgar. Uma caldeia e uma casa de pulgar. Muito bem. A que é onde moeda o açúcar é refinado para ficar branquinho. Legal. Moe o açúcar. A moenda. E a casa de purgar faz ele ficar branquinho. Isso, faz ele ficar de uma forma melhor para ser transportado. Essa palavra purgar não tem nada a ver com pulga, né? Tem um R aí depois da vogal U. Então tem nada a ver com aquele bichinho que coça nos belos cabelos de Jordana, Ana Lu e Giovana. Que vez ou outra elas estão aí coçando o crânio, né? Purgar vem da palavra purificar. Alguns de vocês já devem também ter ouvido a expressão purgatório, ou seja, purificação. Então, casa de purgar, como Clara bem disse, era aquela casa onde o açúcar ficava ali descansando até o seu estágio final. Segunda pergunta, como poderia fazer um proprietário de engenho que não tivesse o equipamento da moenda? Está na terceira Teria linha. que ir em outro proprietário de engenho, usar a casa de purgar dele e pagar com metade dos produtos. Isso, ele alugava, digamos assim, né, Joaquim, de outra pessoa. Terceira pergunta, quais as principais construções de um latifúndio produtor de açúcar? Agora ele está abrangendo, gente. Não só ali na produção da cana, mas em toda a propriedade do engenho, quais eram as principais construções? Senzala, capela, casa grande, plantações e engenho. Valeu. Tá certo, Joaquim? A resposta de Jordana? Tá, né? Para só ali a cabeça. Pode deixar ligado, gente, o microfone. Se no ambiente de vocês não tá zoado, se segundinho não tá correndo quebrando as coisas dentro de casa, ou no caso de Joaquim, Maria Luísa, então pode se tá calma aí o ambiente. O professor, nem se preocupe, que ela só dorme. Ela só dorme aqui. Certo. Quarta pergunta. Voltem à página de abertura, observe novamente a imagem produzida. Letra A, que instalação do engenho foi retratada? A moenda, né? Letra B, explique o funcionamento dessa instalação. Então, ela moía cana, Clara também deu essa resposta para a gente, extraindo ali o caldo. Letra C, sim. Quem vai falar? Acho que não, né? Letra C, o que acontecia quando o engenho não tinha essa instalação seria a mesma resposta da segunda pergunta que Joaquim já ajudou a gente, né? Teria que alugar o espaço de outro proprietário. Letra D, qual a próxima etapa da produção de açúcar? Também Clara já nos deu uma resposta que seria a última etapa, depois da extração do caldo, seria cozer na caldeira, ferver esse caldo, para depois formar o barro.
aquele caldo engrossava, formava o chamado pão de açúcar, depois ficava na casa de purgar até o estágio final. Seria um pouquinho a resposta da letra D aí. Corresponde, gente? Podemos dar continuidade? Pode. Vamos Sim. lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Esse é o último capítulo nosso. Deixa eu ver se eu consigo abrir, projetar aqui para vocês a partir do positivo, a página do livro no positivo. Só não vejo. Ah, sim, está chegando aqui o rostinho de vocês. Pronto. Agora vamos ver se tá, consegui descer aqui. A sociedade açucareira. A gente explicou um pouquinho o que seria isso, né? Essa expressão sociedade açucareira diz respeito a que, nessa época do Brasil colonial, todo mundo que residia no Brasil estava, de alguma maneira, envolvido nessa produção de cana. Por isso, essa sociedade, ou seja, todo mundo que estava no Brasil nessa época, de alguma maneira, estava ligado à produção de açúcar. Quem quer ler esse primeiro, quer dizer, é o primeiro, mas ao mesmo tempo o último da página 44, né? Mais alto. No engenho formou-se uma sociedade dividida em estados sociais, bem definidos e com pouca mobilidade social. Eram integrantes dessa sociedade senhores, escravizados e trabalhadores livres, estes em menor quantidade. Era raro um trabalhador livre chegar à condição de senhor de engenho. Além disso, dificilmente o escravizado conquistava a sua liberdade. Mas isso podia acontecer, existindo até mesmo casos de ex-escravizados se tornarem traficantes de outros escravizados, em especial no século XIV. 19. Gente, olha só. 19, desculpa. Não, sem problema. Tem algumas expressões aí que às vezes a gente lê e vai, aí já passa para a próxima página sem entender claramente essas expressões. São expressões que podem soar diferente no ouvido da gente, mas que não precisa uma grande pesquisa para a gente poder compreender. Uma dessas expressões que podem soar diferente nos nossos ouvidos é mobilidade social. Então é importante a gente entender que quando fala de sociedade, imagina que você pudesse voltar, né, como Jordana leu lá no século XIX, os anos 1800, e pudesse com um drone assim passear pela paisagem urbana, por sobre as pessoas. Qual era o cenário que a gente viria? Então esse cenário que a gente veria do alto seria essa sociedade, né? Como as pessoas se vestiam, como elas se relacionavam, quem eram as pessoas que ocupavam os espaços urbanos. Então, quando fala de sociedade, a gente está falando desse cenário do dia a dia das pessoas. E aí a primeira informação que nós temos na segunda linha é que essa sociedade ela tinha pouca mobilidade social. Então, social a gente já entende, o dia a dia. E mobilidade, movimento. Aí você pergunta, professor, quer dizer que então as pessoas elas tinham dificuldade de locomoção, de caminhar, de se mover? Não, não é que elas fossem tetraplégicas, né? Essa mobilidade não é física, é uma mobilidade social, ou seja, nos grupos da sociedade, ele vai explicar um pouquinho mais à frente, dificilmente, raramente, um trabalhador livre, ele conseguia socialmente se mover e subir, ascender para a condição de senhor de engenho. Ou seja, nessa sociedade, como também era, a gente já estudou o feudalismo, Idade Média. E a gente, quando estudou o feudalismo, Idade Média, a gente via que essa expressão ela aparecia também na Idade Média, né, a sociedade dividida em 3 estados, vocês devem lembrar disso. Dizia isso também, que na Idade Média havia também pouca mobilidade social. Então, dificilmente um camponês chegaria à condição de nobre, né? Muito menos ainda, muito mais difícil ainda chegaria à condição de clérigo, né? Aqueles 3 grupos da Idade Média. Então, é a mesma informação que ele está dizendo aqui da sociedade a respeito do Brasil. Dificilmente um trabalhador livre conseguiria chegar à condição elevada de senhor de engenho.
Mas tinha também alguns casos aí curiosos. Dificilmente também um escravizado conquistava sua liberdade, mas um dado curioso que Jordana leu, a gente acompanhou, é que havia, vê só que traíra, né, Joaquim? Parece até que ele esqueceu de que um dia já foi escravo. Por quê? Ex-escravizados que, ao conseguirem sua liberdade, se tornavam também vendedores, traficantes de outros escravizados. Então, ele parece que ele esqueceu tudo aquilo que ele sofreu e fazia os seus compatriotas africanos sofrerem a mesma coisa. Não sei nem que nome se dá essa falsidade aí, Joaquim. Tu que é filósofo, me ajuda. Primeiro parágrafo da página 45. Quem lê? Eu, por favor. Vai. O senhor de engenho e sua família compunham o todo da sociedade colonial. Ele era o proprietário das terras, das plantações, das construções e dos trabalhadores escravizados. Por ser o maior representante de uma sociedade caracterizada pela estrutura patriarcal, todos os que estavam à sua volta lhe deviam obrigações e obediência. Valeu, claro. Então O aí é importante. proprietário do engenho geralmente... Pode continuar. Pode continuar? Pode. O proprietário do engenho geralmente obrigava uma família numerosa, composta não apenas de esposa e filhos, mas também de sobrinhos, tios e primos. Uma das formas de medir o prestígio do senhor era pelo número de pessoas que estavam sob a sua autoridade e dependência. Pronto. Então aí a importância, né, nessa sociedade patriarcal, onde até então a época, hoje não é mais assim, né? Se fala muito do papel dos direitos femininos, mas na época ainda as mulheres tinham esse papel reservado ao lar, tudo girava em torno aí. Então quem estava à frente de todas as coisas era o homem, a figura patriarcal, como Clara leu. A gente pode observar uma claramente aí nessa ilustração do pintor Henry Chamberlain, uma família europeia, branca, as roupas, inclusive do menino, parece que acordou tarde e saiu do jeito que estava, de pijama à rua. E atrás ali o grupo de escravizados que serviam a essa família, né? Vocês também devem saber, vocês, a galera do Sétimo Ano é Show, deve saber que havia aquelas escravas chamadas amas de leite. Então, se a gente perceber a escrava ali, que está no meio, ao fundo da imagem, com suas vestes azuis, a criança que ela leva ao colo parece ser uma criança de pele branca. Então, acontecia muito isso, né? Para as senhoras brancas, as, as sinhá, como se chamava, né? Tinha o senhor de engenho e a expressão feminina, esse substantivo feminino para se referir à esposa do senhor de engenho, era sinhá. Então, sinhá, a senhora branca, ela não iria jamais expor o seu corpo à deformidade dos seios. Então, ela contratava também um escravo para amamentar os seus bebês. E é o que a gente pode observar um pouquinho nessa ilustração aí. Interpretando documentos. O padre italiano André José Antonio viajou pelo Brasil, escreveu esse livro aí, Cultura e Opulência do Brasil, que você encontra em PDF, batendo aí a curiosidade, a galera que gosta de ler, procura esse PDF na internet, você encontra esse livro, onde ele retrata um pouquinho o cenário, né? Então, esses livros, essas fontes históricas, ajudam a gente a viajar no tempo e se coloca, como todo livro nos faz viajar, também os livros, essas fontes históricas, nos ajudam a ter esse passeio imaginário à época, voltar no tempo. E ele diz assim, ó, o ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, muitos queriam ser senhor de engenho. Era um prestígio, né? Imagina lá na época colonial, o barão Joaquim de Açucena, senhor de engenho, proprietário de não sei quantos escravos, né? Porque traz consigo ser servido, ou seja, porque era um título que muitos aspiravam, porque era uma pessoa que ia ser servida, reconhecida, né? Obedecido e respeitado de muitos. A gente vai ver, gente, que politicamente falando, essa figura do fazendeiro, no caso aqui, o dono da fazenda de plantação de cana-de-açúcar, essa figura do rico fazendeiro, ela vai perdurar muito à frente do Brasil. Mesmo quando vier a independência,
Dom Pedro I, Dom Pedro II, que a gente vai estudar no 8º ano, né, a história do Brasil, a independência, os reinados de Pedro I e Pedro II. Mesmo depois do reinado, quando se proclama a república, se troca o imperador por um presidente, esses ricos fazendeiros ainda vão dominar o cenário brasileiro. E aí diz a segunda linha, esse historiador André José Antonil continua escrevendo. E se for, qual deve ser homem de cabedal e governo? Lá no rodapé da página 45 ele vai explicar, vai dar o significado da palavra cabedal, riqueza, conjunto de bens e um patrimônio. Bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Traduzindo, todos aqueles títulos fidalgos de nobreza, barão, duque, conde, marquês e por aí vai, como eles eram aspirados, desejados, cobiçados, né, estimados, ele diz aqui na terceira linha, da mesma forma se estimava, se cobiçava ser um senhor de engenho. Era equivalente a você ter um título de nobreza. Porque engenhos há na Bahia que dão ao senhor 4.000 pães de açúcar e outros poucos menos, com cana obrigada à moenda, de cujo rendimento logra, desfruta o engenho ao menos a metade. É um linguajar um pouquinho culto, mas vamos ver se a gente consegue aí responder a essas questões. Segundo o historiador, por que o título de senhor de engenho era tão desejado, tão almejado? O que a gente pode colocar aí? Alguém ajuda? Porque trazia costume de ser servido, obedecido e respeitado de muitos, além de ser rico. Que trazia respeito e riqueza. Estou resumindo aqui a resposta de Jordana para a gente ganhar tempo, né? Podemos colocar isso aí no primeiro. Além do lucro relativo à produção de açúcar em suas terras, qual o lucro que o senhor de engenho recebia por moer a cana dos produtores que não tinham moenda? Com cana obrigada à moenda, de cujo rendimento logra o engenho ao menos a metade. Ele está perguntando qual o lucro que o senhor de engenho recebia. A gente vai ter essa resposta nessa penúltima linha. Essa expressão com cana obrigada à moenda é aquela cana trazida emprestada para moer no seu engenho, na sua moenda, no seu moinho. Então, qual seria o lucro do senhor de engenho? Ao Ele menos ganhava a metade. metade. Ele ganhava... Metade da plantação. Isso. Vamos colocar aqui no segundo. Deixa eu largar a caixa de texto. E vamos lá. Metade da produção e do lucro. Ok. Muito bem. Povo lindo, vamos passar logo a tarefa de casa, porque aí faltam 5 minutos, eu vou liberar vocês para outra aula, não vou fazer feito o professor Ito, feito outras pessoas que chegaram atrasadas, né? Dona Jordana, Dona Jennifer, não quis ligar a câmera hoje, Dona Melody, Dona Ana Lu, nos deu alegria aí de ver seu belo rosto. A gente só se atrasou porque estava em outra aula. Mas não sei não, hein? Vocês estão ainda aí na onda de Dona Melody, seu Arthur Siqueira, estão dando preferência aí à matemática, só Joaquim e Clara, que são passas, chegaram na hora aí. Tô ligado em vocês. Professor, eu sou filho de professor de história, eu tenho que fazer a contribuição, né? Pois é, a contribuição foi ótima. Então, gente, para casa, poxa, esse livro de atividades é tão pouquinho. né? Vamos deixar só a primeira questão da página 25, aí vocês tiram a foto só na horizontal, pegando só a primeira questão, tá? Porque são poucas questões. Eu acredito que a gente deva terminar esse capítulo, por isso que a gente está indo devagar, que só falta esse capítulo e a gente tem um mês todo aí pela frente, né? Então vocês respondem só o primeiro da página 25 do livro de atividades. Porque aí tem o mês todo ainda, essas questões a gente vai trabalhando ainda ao longo do mês. Então responde só o primeiro, tá? A gente faz a correção na videoaula
De amanhã faremos novamente pelo Zoom, certo? Certo. Agora deixa eu ver se eu consigo aqui interromper essa gravação. Pronto, gente. Então, tchau. Para casa, o primeiro da página 25. Podem sair, que eu vou tentar fechar aqui, que eu acho que o meu deu uma travada. Legal. Tchau. Muito bom vê-los. Obrigado pela presença a todos.